Mais uma passagem desse livro aqui, Histórias do Sr. Koina, de Bertolt Brecht. Esse trecho chama Forma e Conteúdo. Eu vou, como ele é um pouquinho maior, uma historinha um pouquinho maior, vou tentar resumir, tá? Então ele diz o seguinte: esse Sr. Koina um dia resolveu ser jardineiro, mas não é qualquer jardineiro, aqueles jardineiros que fazem escultura em arbustos, né? E aí, então ele procurou um mestre jardineiro que o ensinasse. O sujeito aceitou e aí então levou o Koina na frente de um loureiro. Loureiro é uma espécie de uma árvore, um arbusto assim frondoso, cheio, tem muita folha, né? Mas cresce de forma desordenada. E aí então ele falou para ele assim: olha, eu quero que você corte esse loureiro, você pode, e deixe na forma de uma bolinha, uma bola, bem redondinho. Falou, mas eu não sei. Falou, então, mas é para você ir tentando mesmo, é erro e acerto, depois eu volto no final do dia. Falou, vai tentando aí, vendo o que dá. Aí ele cortava daqui, cortava dali, não dava certo, ficava torto, não ficava redondo, não sei o que, ele foi cortando. Quando chegou no fim do dia, ele conseguiu, tava uma bolinha certinho. Só que um loureiro que era frondoso, tava desse tamanho, uma bolinha de nada, mas tava redondinho, uma bolinha. Aí o jardineiro, o mestre, chegou e olhou, falou assim: e aí, você conseguiu então? Ele falou: consegui, olha pro senhor ver, tá uma bolinha. O jardineiro olhou aquilo e falou assim para ele: é uma bola, mas cadê o loureiro? Isso é muito interessante porque o que passa essa história, né? Forma e conteúdo. Ele diz o seguinte, ele diz a respeito da essência das coisas, que quando você mexe demais numa coisa, você retira muitas características de algo, características que fazem parte da essência e não do acidente daquela coisa, ela pode se tornar outra coisa ou até ser destruída. Então isso é preciso tomar muito cuidado com isso, tanto no campo fático das coisas palpáveis, quanto no campo das ideias. Não é? Então, se você, por exemplo, pega uma mesa, se você tira um pé da mesa, ela continua sendo uma mesa defeituosa, com 3 pés. Se você tira um outro pé, ela continua sendo. Mas se você tira, por exemplo, os 4 pés, ela já não é mais uma mesa, ela é um tampo de mesa. E se você corta aquilo em vários pedaços, ela foi destruída. Ela se transformou em pedaços de madeira. Percebe? Então, quando você retira muito da essência das coisas, elas se transformam, elas não são mais a mesma coisa ou são, às vezes, até destruídas. Hoje, o que é muito comum? Se você usa uma palavra como democracia, como liberdade, mas utiliza isso retirando dessas palavras o conteúdo essencial delas, você as transforma muitas vezes em outra coisa. Você transforma eventualmente liberdade em escravidão. Você transforma eventualmente democracia em totalitarismo. Por quê? Porque você retira a essência das coisas e as transforma. E às vezes, como eu disse, até mesmo as destrói.